Olá, o meu nome é Maria João Jacinto e sejam bem-vindos ao módulo de aceleração do projeto. Neste vídeo, vamos começar por introduzir uma técnica simples de tomada de decisão com vista a tornar o projeto mais curto. Concluiremos com umas breves notas sobre a optimização do uso de recursos. De forma a planear um projeto da melhor forma, temos que incorporar os custos das atividades que constituem o projeto. Com esses custos incorporados, saberemos não só o custo total do projeto, mas também que decisões podemos tomar para cumprir uma certa data de conclusão ou para um determinado orçamento, qual a duração mínima que o projeto pode assumir. Para reduzirmos a duração do projeto, teremos que associar mais recursos às atividades, sejam humanos ou físicos. Assim, chamamos Project Crashing, ou aceleração do projeto, ao processo de decisão que equaciona as atividades que podem ser reduzidas em duração, o objetivo de prazo pretendido e o custo associado a essa redução. Para reduzirmos a duração do projeto, devemos, primeiro, encontrar o caminho crítico e identificar as atividades que o constituem. De seguida, devemos normalizar o custo de acelerar uma determinada atividade numa unidade de tempo, relacionando o seu custo acelerado com o seu custo normal e a sua duração minimizada com a duração normal. De forma a sabermos o custo do calendário com as durações normais das atividades do projeto, basta somar os custos normais de todas as atividades previstas no projeto. Começaremos então a reduzir a duração do projeto em uma unidade de tempo de cada vez. Para isso, teremos que considerar apenas as atividades que constituem o caminho crítico, uma vez que são essas atividades que definem a duração do projeto. No caso de existir apenas um caminho crítico, deve-se reduzir a duração de uma atividade crítica que apresente menor custo de redução de duração. Caso existam mais do que um caminho crítico, deve-se escolher uma atividade em comum ou uma combinação de atividades que apresente menor custo de redução de duração e que tenha um impacto ao reduzir todos os caminhos críticos. No fim dessa ação, deve-se atualizar a duração de todas as atividades e reavaliar se é necessário repetir o passo 4 ou se o objetivo já foi alcançado. Vamos considerar este exemplo de um projeto com várias atividades, onde estão descritas as relações de precedência e o tempo e custo normal e acelerado de cada atividade. Interessa-nos saber qual o custo total do projeto, mas também quanto custaria a mais reduzir a duração do projeto para 20 semanas e qual a duração mínima possível do projeto. Desenhando a rede de atividades, podemos ver que este projeto tem 4 caminhos possíveis, sendo que o caminho A, D, F, G, I apresenta a maior duração e por isso é o caminho crítico. Analisando as características de cada atividade, vemos que temos 3 atividades que não podem ser aceleradas, a E, a G e a I. Para as que podem, calculamos o custo de as acelerar uma unidade de tempo. Relembrando a primeira pergunta do exercício, podemos calcular o custo total normal do projeto como 859 mil euros. O custo total do projeto corresponde à soma do custo normal de todas as atividades do projeto. Assim, somando o custo das atividades de A a I, surge um valor total de 859 mil euros. Analisando as atividades que podem ser aceleradas e o respectivo custo normalizado, percebemos que as atividades a reduzir que atuam no caminho crítico seriam a A, a D ou a F, dado que a G e a I não podem ser reduzidas. Dessas 3, a que minimiza o custo é a atividade A. Reduzindo a atividade A, em uma semana, aumentamos o custo total em 10 mil euros, mas o projeto dura agora 23 semanas. Dado que a atividade A só podia ser reduzida em uma semana, na próxima iteração teremos que escolher a atividade F, por ser agora a atividade mais económica a reduzir que atua no caminho crítico. Reduzindo a atividade F uma semana, aumentamos o custo total em 12 mil euros e o projeto dura agora 22 semanas. Note que agora temos 2 caminhos críticos, pelo que a nossa próxima escolha de atividade a reduzir deve influenciar estes 2 caminhos. As atividades em comum nos 2 caminhos críticos já não podem ser reduzidas, pelo que a nossa possibilidade são uma combinação de C com D ou C com F, dado que E também não pode ser reduzida. Dessas 2 hipóteses, a mais económica é C com F. O nosso projeto tem agora uma duração de 21 semanas, mantendo os mesmos 2 caminhos críticos e um custo total de 908 mil euros. Para chegarmos às 20 semanas, podemos voltar a reduzir a atividade C e F, que ainda podem ser reduzidas.
Respondendo à segunda pergunta, para reduzir a duração do projeto para 20 semanas, iremos aumentar o custo total do projeto em 76.000 euros. Relativamente à última pergunta sobre a duração mínima do projeto, seguindo o mesmo racional das outras iterações, vemos que teríamos agora que optar pela combinação da redução das atividades C e D, pois F já não podia ser mais reduzida. Esta será a última redução possível, pois temos agora 3 caminhos críticos e já não existe nenhuma combinação de atividades ainda possíveis de reduzir que influencie os 3 caminhos críticos. Vamos agora falar brevemente de métodos de optimização da utilização de recursos alocados às atividades de um projeto. Existem 2 tipos de recursos: renováveis, que podem ser reutilizados em futuras aplicações depois de concluída a sua utilização numa determinada atividade, e não renováveis, que têm disponibilidade limitada. É importante que se considere a alocação de diferentes recursos necessários no processo de calendarização, de forma a que se assegure que o mesmo recurso não está a ser utilizado em 2 atividades ao mesmo tempo e se consiga calcular a taxa de ocupação dos recursos das nossas instituições. Há vários tipos de recursos limitados, nomeadamente materiais, trabalho de especialidade, de armazenamento, capital, entre outros. Desenhando o nível de recursos para as atividades do projeto em causa para as datas de início o mais cedo, vemos que isso pode causar períodos de grande consumo de recursos e outros períodos com utilização de recursos muito baixa. Isto traduz-se numa taxa de utilização de recursos baixa. Se jogarmos com os timings das datas de início das atividades que têm folga, vemos que conseguimos alisar o nível de utilização de recursos, optimizando a taxa de utilização de recursos para um valor superior. Obrigado e vemo-nos no próximo vídeo.